E o texto é o texto de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos 10, 11, 12 e 13. Segundo o livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12, versículos 10, 11, 12 e 13. Diz-nos assim a palavra de Deus: e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E você diz amém. Meus queridos, esta tarde e começo de noite, este dia é um dia especial para todos nós. Especial por vários motivos. E um dos motivos que este dia é especial é porque, de alguma forma, nós se utilizamos de uma Páscoa judaica por meio de uma extensão do Novo Testamento, por causa de uma nova aliança, e nós comemoramos com esse dia, não como fazem os ímpios, mas baseando-se na palavra, comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Esse texto é especial por conta disso, porque se você analisar os capítulos anteriores, vai perceber que o contexto anterior vai tratar sobre várias pragas que Deus veio dispensar sobre o Egito. Ele começa com uma praga, e a sua sequência, primeiro vem a praga de sangue, depois vem a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga das pestes nos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, e enfim, o capítulo 11 nos fala sobre a 10ª praga, a praga que Deus lançou sobre o Egito, a fim de mostrar juízo, que é a praga dos primogênitos. Deus, de alguma forma, queria mostrar que, através de todas essas pragas, mas especificamente a última, a dos primogênitos, ele queria de alguma forma assolar a própria casa de Faraó. E por isso
ele lança essa praga, a última de um total de 10, a praga dos primogênitos. Quando você começa a ler o capítulo 12 de Êxodo, você vai perceber a comunhão que este homem, chamado Moisés, e Arão, tinha com Deus. A todo instante, lendo Êxodo, vai perceber, e Deus falava com Moisés, e Deus falava com Arão. A comunicação entre Deus, Arão e Moisés é extensa no livro do Êxodo. E no versículo de número 3, ele diz que no 10º dia do mês, era para Israel, ou o povo que estava no Egito, pegar um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, e oferecerem sacrifício ao Senhor. Esse cordeiro ou cabrito, versículo 5, era sem mácula, tinha que ser um macho de 1 ano de idade, e que, através desse sacrifício, ele precisava pegar o sangue e colocar sobre os umbrais ou ombreiras na verga da porta, para que fosse uma espécie de sinal, para que o anjo, quando fosse passar na casa de um israelita, ele não exercesse juízo sobre aquela casa. Nós temos aqui 2 povos, numerosos por sinal. Um povo do Egito e um povo que estava escravo no Egito. Como que Deus atinge alguém sem de alguma forma afetar os seus escolhidos? Então essa foi a forma que Deus escolheu, avisando, dando instruções, para que todo Israel colocasse essa marca do sangue nas portas, como sinal, quando o anjo fosse passar. E aqui nós podemos analisar que nós temos um Deus que, quando vai fazer alguma coisa com relação à destruição ou juízo, Deus protege os seus. E o grande foco, se você analisar, é que independente do local geográfico, se você tem comunhão com Deus, você pode estar dentro do Egito, no meio de 9 pragas que já se passaram, mas Deus vai lhe dar uma estratégia para você fazer alguma coisa para que o anjo do juízo não assole a tua casa. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode estar no lugar mais horrível do planeta. Você pode estar numa situação mais contrária que for. Você pode estar vivendo uma pandemia, onde o teu vizinho da direita pegou um vírus, o da esquerda também pegou, a cidade está assolada. Mas o crente que tem comunhão com Deus e faz a obra do Senhor, sempre tem as bênçãos de Deus em sua vida. Deus não está dizendo que ninguém vai morrer com o vírus, não. Mas Ele está dizendo que tem proteção para a tua casa. Ele está dizendo que tem proteção para a tua família. Me permita usar essa expressão. Deus está com as suas asas aqui esta noite sobre a tua casa, sobre o teu emprego, sobre a tua família, para não deixar nada de mal acontecer. Por quê? Porque no meio do terror, você é luz onde você está. O que é Páscoa? A palavra Páscoa em hebraico é Pessah. Essa palavra Pessah tem o sentido de passagem, ou passagem por cima. Esta Páscoa era uma festa judaica, uma das 3 festas judaicas mais importantes de Israel. Você vai observar que na conclusão desta 10ª praga, quando todos os israelitas saem ilesos do Egito, naquela mesma noite começou a se formar uma grande caravana para sair do Egito. Então,
a partir desse instante, Moisés recebe de Deus uma palavra, dizendo que precisaria instituir. Então Moisés institui essa festa, como memorial do evento. E esta festa, ela se torna a mais importante do calendário judaico. Nela se sacrificava um cordeiro, que eram comidos com ervas amargas e também sem fermento. E o grande objetivo, se você analisar texto a texto, vai perceber que Deus estava querendo ensinar duas coisas. Primeiro, a obediência ou a importância da obediência e a redenção pelo sangue. Todas as vezes que você vê um texto na Bíblia que Deus vai falar sobre a questão da obediência, você pode perceber que no mesmo texto ou tem a palavra fé ou tem a palavra temor a Deus, porque são as duas palavrinhas que são os motivos pelo qual a obediência a Deus acontece. Pastor, o senhor está me dizendo que alguém é desobediente, ou porque não tem fé, ou porque não teme a Deus? Sim. A impressão que dá quando você lê os textos da Bíblia, principalmente os textos que vão tratar sobre a questão da obediência, você vai perceber que as palavras fé e temor a Deus, se não estão explícitas, estão implícitas no texto, mas de forma que você percebe estas palavras. E isso tem sido um grande motivo para que muitas pessoas não tenham obedecido a palavra de Deus, ou porque não têm fé, ou porque não têm temor a Deus. Existem muitas pessoas que leem a palavra, que meditam no texto, mas não têm temor a Deus, mas não têm fé suficiente para que esta obediência seja exercida. Se você ler o capítulo 12 de Gênesis, vai perceber que Deus dá uma ordem a Abraão para deixar a sua parentela, mas no capítulo 22, esta mesma ordem é dada, mas de uma outra forma, e vai perceber que quando Abraão está subindo ao monte para oferecer sacrifício ao Senhor, onde é que Hebreus, no capítulo 11, encontra para falar tão bem de Abraão sobre fé, senão o que eu vou dizer agora. A fé de Abraão era tão grande e tão maravilhosa, que quando ele está subindo o monte, ele deixa claro para as pessoas que estão ao pé do monte, que não poderiam subir por causa de algum motivo, que ele voltaria, mas que não voltaria sozinho. Como que um Deus diz que através de Isaac, toda a descendência de Abraão ia ser abençoada, se de alguma forma o próprio Deus pediu a cabeça de Isaac? Então note que a cabeça de Abraão estava meio que confusa, mas mesmo assim, um homem que tinha temor a Deus e tinha fé, quando estava começando a subir o monte, com aquelas duas palavras, uma de promessa através de Isaac, e a outra que era para matar o Isaac, mesmo assim ele está subindo o monte, e ele olha para quem estava ficando e dizendo assim: olha, eu estou subindo, mas fica tranquilo, que daqui a pouquinho eu estou voltando com o garoto. Isso é fé, isso é temor a Deus, e isso é obedecer a palavra de Deus. Deus em cima do monte preparou alguma coisa que fez com que fosse sacrificado no lugar para honrar aqueles que são obedientes ao Senhor. Deus tem compromisso com quem obedece a sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que têm temor e têm fé na sua palavra. Se você sair daqui esta noite com este desejo de temer mais a Deus, para ser obediente, com um pouco de fé, Deus vai fazer coisas tremendas acontecer na tua vida, na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te abençoar, porque há poder de Deus na sua vida. O que é que a Páscoa judaica tem a ver com o cristianismo? Quando olhamos para o Novo Testamento, vamos perceber que Jesus foi traído, Jesus foi preso e morto durante uma das festas da Páscoa em Jerusalém. Jesus morreu na sexta-feira, e por isso o termo sexta-feira da paixão. Esse termo entrou no calendário litúrgico como um dia que não se pode comer carne. Por isso come-se peixe, bacalhau, alguma coisa nesse sentido, para substituir essa carne.
E na quinta noite ele disse aos seus discípulos, quinta, ele está falando com os seus discípulos, na sexta-feira ele morre, e no domingo ele ressuscita. Só que na quinta ele instrui os seus discípulos dizendo, vocês a partir de agora, não vão mais comer dessa Páscoa, deste tipo de cerimônia, mas agora vocês vão comer pão e o cálice, e celebrar a ceia do Senhor. Então, a partir daquele instante, aquilo que se chamava festa ou Páscoa judaica, tem uma outra conotação no Novo Testamento. E essa conotação, de alguma forma, Jesus se utilizou para implantar a ceia do Senhor. E nós vamos perceber, olhando para a Bíblia, que a Páscoa tem significados diferentes para 3 tipos de povos. Primeiro, para Israel. O que a Páscoa significa para Israel? Se você pudesse entrevistar um judeu ou um israelense, alguém que mora em Israel, e perguntar para ele o que a Páscoa significa para você, ele vai te dizer, olha, a Páscoa tem um significado muito importante para mim, porque significa libertação física de um período de 400 a 430 anos de escravidão. Os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e por fim José estavam presos, encarcerados. Então essa data é muito importante para mim. Já se você fizer a pergunta a um egípcio e perguntar o que a Páscoa significa para você, ele vai dizer, olha, essa Páscoa não tem um significado muito legal para mim. Essa Páscoa para mim significa juízo, morte dos primogênitos. Foi um dia em que Deus acabou com o Egito, começando pela primeira praga, terminando na 10ª. Claro que o foco vai perceber depois, que era confrontar e derrubar as 10 divindades do Egito, mas de alguma forma esse egípcio vai dizer, olha, essa Páscoa para mim não tem um significado muito legal, mas se você perguntar para um cristão, o que significa a Páscoa para um cristão, ele vai dizer, olha, nós e para nós, significa a passagem da morte para a vida. O cristão vai dizer com todas as palavras, o meu Senhor morreu. Mas se você hoje olhar no túmulo dele em Jerusalém, vai ver que o túmulo está vazio, mas o trono dele está ocupado. Isso que significa a Páscoa para nós. A morte de Jesus foi de grande importância, porque sem morte não tem ressurreição. E o que Jesus fez na cruz pelos nossos pecados foi de grande valia, mas ele não está lá. O verdadeiro sentido da Páscoa, hoje em dia você vai perceber que foi deturpado pela comercialização. O cristão hoje, o cristão servo de Deus que obedece à palavra, ele não celebra mais a Páscoa judaica, mas a ceia do Senhor, porque a Páscoa judaica era uma sombra daquilo que se tornou realidade hoje, que é Cristo. Jesus, antes de morrer, como disse os senhores anteriormente, instituiu a ceia, o pão e o cálice, porque Jesus hoje é a nossa Páscoa. Se você veio aqui hoje esperando receber chocolate de alguém, eu tenho uma notícia muito mais importante para te dar. Hoje não tem chocolate para ninguém. Hoje não tem coelhinho para ninguém. Mas tem uma notícia que eu vou deixar o próprio anjo dar para você. Mateus 28:6. Onde está aquele que estava na cruz? Quando as mulheres olhavam para dentro do túmulo, o próprio anjo bradou e disse, ele não está aqui. Ele já ressuscitou. O que é que eu vim fazer aqui, pastor Douglas? Eu vim aqui para fazer uma outra coisa, a não ser adorar a Ele, porque o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele esta noite?
Se Ele está no trono, aquilo que você está passando tem solução para você. Se Ele não está no túmulo, aquilo que você está precisando tem solução para você. Se Ele não está no túmulo, mas está no trono, o que é impossível para você é possível para Ele. Eu sei que você não veio aqui buscar a bênção, você veio adorar. Mas Deus sabe quem veio aqui para adorar. E quem veio para de fato adorar vai receber esta palavra de conforto. O túmulo está vazio, mas o trono está cheio da presença do Senhor esta noite. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus está vivo. Ele está aqui em nosso meio. Jesus fez, grave essa palavra no seu coração, esse verbo. Jesus fez, verbo no passado, verbo fazer, conjugado no passado. Ele fez. O que eu preciso fazer para ser? Muitas pessoas hoje têm esta dúvida, querem ser alguma coisa, e aí perguntam, o que eu preciso fazer para ser? E aí você pergunta, mas você quer ser o quê? Se eu perguntasse, por exemplo, um adolescente, o que é que você quer ser? E ele dissesse assim, eu quero ser uma grande pessoa no futuro, um homem respeitado, um homem com um bom emprego. Então você diria para ele, então você precisa fazer. Porque se você quer ser, você precisa fazer. Fazer o que, pastor? Primeiro, obedecer os pais e estudar bastante. Você vai ser alguém no futuro. Se você direcionar essa pergunta agora para um jovem, o que é que você quer ser? Mas dizer assim, o que eu preciso fazer para ser? De repente o jovem quer ser juiz. Então, o que é que esse jovem precisa fazer? Ele precisa fazer pelo menos um curso de 5 anos de direito. Ele precisa acumular 3 anos de experiência profissional na área jurídica. E depois de tudo isso, ele deve prestar um concurso público. Por quê? Ele quer ser. E para ser alguma coisa, ele precisa fazer. O que eu preciso fazer para ser um bom profissional, reconhecido no mercado de trabalho? Estudar e trabalhar bastante. A pergunta é, você quer ser o quê? Alguma coisa aqui nessa terra? Então você precisa estudar, trabalhar, se dedicar. E uma pergunta que um homem fez para Jesus já tinha uma outra conotação. Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Note que agora a pergunta mudou. O que eu preciso fazer para ser salvo? Foi a dúvida de um rico, lá no Novo Testamento. O que é que eu preciso fazer? E as pessoas hoje em dia, irmãos, muitas estão enganadas, porque pensam que o mundo espiritual funciona como o mundo físico. Elas querem ser, e para ser precisam fazer. E acredita que no mundo espiritual, para ser alguma coisa, precisam fazer, como por exemplo, obras. Muitas pessoas querem fazer obras. E obras é uma coisa muito bonita de um cristão fazer. Só que a obra, ela por si só não salva, tá? A caridade, outras querem fazer bastante caridade. Outros fazem bastante rituais. Outros se apegam a cerimônias. Outros, como lá atrás, na antiga história, vendem ou compram indulgências. Por quê? De alguma forma querem ser alguma coisa no mundo de Deus. E por isso acreditam que fazendo alguma coisa aqui na terra para o próximo, pode salvar-se a si mesmo. É como a crença daquele que acredita que precisa se batizar para ser salvo. Ora, você não se batiza para ser salvo. Você se batiza porque já foi salvo. Então note que para ser alguma coisa no mundo espiritual, você não precisa fazer. Jesus já fez. E isso é coisa maravilhosa. Outros preferem guardar um dia da semana, como por exemplo o sábado, porque acreditam que guardando um dia da semana, ele está salvo. Então se preocupam em fazer para ser. Outros devolvem o dízimo, dão ofertas, cumprem os votos, e acreditam que isso é o suficiente para que a entrada no céu dele esteja
garantida. E outros que fazem romaria, fazem sacrifícios, andam de joelhos, porque pensando que fazendo alguma coisa, vão ter alguma coisa, ou vão ser alguma coisa no mundo do Senhor. Outra coisa a dizer, e muito importante, é que tudo que exige esforço físico, força, trabalho, empenho, suor, da sua parte, você não consegue ser, porque tudo isso Jesus já fez por nós. E Ele só nos pede uma coisa, segundo Efésios 2, versículos 8 e 9. Crê que Ele é Jesus, o seu Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados. Você não precisa procurar o que fazer para garantir alguma coisa lá no céu. É só você crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, e não precisa fazer, porque Jesus já fez por você. Quando você diz que precisa fazer alguma coisa, como obras, sacrifícios, então como condição necessária para ser salvo, você de alguma forma está fazendo o quê? Você está dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Mas o que o nosso Senhor fez na cruz do Calvário foi mais do que suficiente. Você não precisa fazer absolutamente nada. O seu trabalho é crer em Cristo, crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque Deus tem o céu e uma morada eterna para te dar. Vamos ficar em pé, meus irmãos? A morte de um cordeiro era suficiente para substituir o quê? Uma pessoa, como substituiu Isaac em Gênesis 22. E note que não é o cordeiro que aparece no texto, é um carneiro, porque a palavra que aparece ali não é sé, que significa cordeiro, mas ail, que significa carneiro. Independente de quem fosse, a morte foi suficiente para substituir o sacrifício de uma única pessoa. Segundo, a morte de um cordeiro era suficiente para substituir uma família, como substituiu cada casa no Egito. Para cada casa era a morte de um cordeiro. E a morte de um cordeiro era suficiente para substituir uma nação inteira, conforme Isaías 53, que vai falar sobre o servo sofredor. A morte é suficiente para substituir um indivíduo, ou uma casa, ou uma nação, ou o mundo inteiro. João 1:29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não apenas de uma pessoa, não apenas de uma casa, não apenas de um país, mas do mundo inteiro. Este é o nosso Deus. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem para oferecer para mim. Esse é o nosso foco aqui esta noite. Adorar a Deus, adorar a Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem para oferecer. Quando você adora Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem a oferecer, você não entra com barganha, mas independente da situação, se com vírus ou sem vírus, você está aqui ou está na sua casa como adorador de verdade. Você adora porque tem um espírito de adorador. E quem tem espírito tem necessidade de adorar alguma coisa. E eu quero fechar com essa palavra. Isso serve para todos nós. Há um erro muito grande por parte de quem adora a Deus. Não são os músicos só, todos nós. Que é fazer o quê? Que é dizer nas letras dos hinos, somente o que a gente faz para Deus, e nunca dizer o que Deus fez por nós. O grande foco de muitos hinos, de muitos músicos, de muitos adoradores, é falar o quê? Apenas o que eu faço para Deus. Eu me prostro, eu te adoro, eu te glorifico. Tudo que eu faço para Deus. E a minoria dos hinos é o que Deus fez por nós.
Hoje, assim como todos os cultos, não tem distribuição de carro, não tem distribuição de casa, não tem distribuição de chave, não vai ter chocolate, muito menos ovo de Páscoa. Aliás, o propósito do culto não é vir receber, mas é trazer alguma coisa para Deus. E se você já trouxe alguma coisa e entregou para Ele, saiba que a palavra dele aqui para você é a seguinte: Ele não está morto, Ele já ressuscitou. Nós vamos convidar agora o pastor Oséias, juntamente com os nossos irmãos, e vamos adorar ao Senhor. Jesus é a nossa Páscoa, irmãos. Tem um texto muito importante, eu me lembrei agora, Oséias, que é João capítulo 8, versículo 56, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e se alegrou. Como que a gente explica esse versículo? Como que Abraão viu o dia de Jesus? Eu não sei como foi. Não sei se foi uma revelação. Não sei se foi em Gênesis 17. Não sei se foi em Gênesis 22, por ocasião do sacrifício. Mas de alguma forma o Senhor mostrou o dia de Cristo para Abraão. E sabe o que foi que Abraão fez? Olha o que diz o versículo 56. Ele chorou muito? Não. Ele ficou desanimado? Não. Ele se angustiou? Não. Ele teve vontade de se matar? Não. Ele se alegrou. Esse é o resultado da Páscoa. Enquanto os muitos por aí que adoram outros tipos de deuses olham para o seu túmulo e começam a chorar, nós olhamos para o túmulo e começamos a festejar, porque quando olhamos para baixo, o Espírito Santo levanta o nosso queixo para cima, dizendo: Ele não está aí, Ele ressuscitou. Não tem ninguém no túmulo, mas o trono está ocupado. Adore o Senhor esta noite.